Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos falar sobre o valioso empate do Grêmio com o Fluminense, mais uma atuação mágica do Internacional e a projeção dos próximos jogos da dupla Grenal pelo Brasileirão. Mas antes, vou apresentar meus queridos amigos e colegas Lucas Sena. E aí, Pedro, e aí, Antônio, um olá a todos aqueles que nos acompanham. Um pontinho valiosíssimo na bagagem para quem ainda pode buscar a Libertadores. E, depois dessa grande aspa, Antônio Oliveira. Valioso, cara. Olha o termo que estão usando pro empate. Mas realmente, né, o Grêmio conseguiu um ponto bem importante nessa partida e consegue sobreviver aí na sua luta já bem encaminhada, né? Agora acho que o Grêmio já encaminha bem a fuga do rebaixamento, já estava bem encaminhado agora. O objetivo mudou. Mas ainda o objetivo mudou, né? E aí, uma frase, né, inclusive, do nosso parceiro João Lobler, o Grêmio pode agora aproveitar da incompetência de clubes do Campeonato Brasileiro, não é nem a sua competência, e talvez brigar por uma vaga na pré-Libertadores, quem diria. E o Inter, só maravilhas, né? Que jogo. No final a gente ainda vai falar... Esqueci do oi. No final a gente ainda vai falar um pouquinho, um panorama do Campeonato Brasileiro, falar sobre umas outras coisas do futebol do Rio Grande do Sul. Mas vamos seguir esse início. Nesta próxima quase uma hora de papo, Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. @hattrickoficial também é o nosso Instagram. Na sexta-feira passada, o Grêmio, no dia 1º de novembro, o Grêmio conseguiu o empate com o Fluminense nos acréscimos. Braithwaite abriu o placar, John Arias e Cauê Elias ampliaram 2-1 e Reinaldo de pênalti deixou tudo igual. O Grêmio, então, segue hoje ainda na 11ª posição, agora com 39 pontos. O Renato ele optou por jogar com um esquema sem um meia de criação, com Cristaldo e Monsalve no banco. Lucas Sena, qual que foi tua reação quando tu viu isso e o que tu acha agora, passado o jogo? Uma coisa que eu pedia nos últimos programas veio acontecer. O Renato interpretou o jogo de uma maneira para que o Grêmio se defendesse e saísse nos contra-ataques, o que devia ter sido feito em outras ocasiões também, mas enfim, houve essa interpretação. Ainda que haja essa interpretação, eu preferia que tivesse Cristaldo e Monsalve dentro de campo, porque tem uma capacidade criativa que nenhum dos demais jogadores em campo vai ter. Diante da proposta que o Grêmio foi aplicado, que pelo menos o Grêmio teve uma proposta diferente do que foi no Grenal e em outras partidas, o Grêmio com proposta sabia que se defenderia e sairia em contra-ataques, e assim fez o primeiro gol. O Grêmio se defendendo, o Reinaldo acaba afastando uma bola que o Aravena acredita, puxa um contra-ataque e o Grêmio abre o placar com o Braithwaite. Dentro da proposta que estava aplicada, o Grêmio estava funcionando, por mais que eu ainda discordasse, tivesse que ter Cristaldo e Monsalve dentro de campo. Após o primeiro gol, a proposta do contra-ataque começa a colapsar e o Fluminense cresce no jogo. O Marquezin faz um bom jogo, exceto a falha no gol. Ele impediu outros gols do Fluminense mais claros do que a falha, no meu ver, no gol do John Arias. Então, tem que ter esse discernimento. O Grêmio começa o jogo com uma proposta muito boa, mesmo sem um dos dois jogadores. Consegue aplicar isso nos primeiros minutos, mas depois o Grêmio decai. E aí, no segundo tempo, com Cristaldo e Monsalve, começa a ter essa criatividade, o Grêmio começa a aparecer no último terço do campo, batendo, até que no último lance do jogo o Arezzo sofre o pênalti, mas muito do fruto de ter Cristaldo e Monsalve dentro de campo, de um time que precisava pressionar, e eu acho que o Renato vai seguir batendo nessa tecla. Quando o Grêmio tiver de se defender, não jogará com nenhum dos dois, infelizmente, e quando tiver que pressionar, seja dentro de casa, ou seja, enfim, perdendo um jogo fora de casa, vai colocar um dos dois ou os dois em campo. O Renato ele finalmente entendeu, antes ele dava indícios pelas escalações de que ele meio que tinha aberto mão do Campeonato Brasileiro, né? O Renato ele abre mão ali do campeonato e a gente vê na escalação. Por exemplo, Cristaldo e Monsalve bancarem para o Edenilson, não faz sentido. Então fica claro que o Renato não estava disposto a atacar nesses últimos jogos e ele entendeu isso dessa forma. Eu preciso segurar o Grêmio aqui e a gente precisa ficar na primeira divisão. O que acontece? O jogo do Grêmio não indicava isso. Ele tinha uma escalação mais defensiva, mas mais reativa também, mas ele não tinha
um time jogando dessa forma. E aí entra o que o Lucas falou. Nesse jogo contra o Fluminense, apesar dos erros individuais que custaram o empate, né? Enfim, o primeiro gol é uma falha grotesca do Marquezin, porque o chute não é forte e ele está muito mal posicionado. E o segundo gol é um cabeceio do Cauê Elias, que não é nenhum exímio cabeceador. Não é o cabeceador, não é o zagueiro alto, não é o centroavante alto que faz o... É um centroavante que sabe fazer o gol de cabeça, enfim, quando tá livre, mas não tem esse costume. E ele sobe sozinho no meio de todo mundo. Aquilo ali não pode acontecer em hipótese alguma. Apesar disso, o Renato parece ter entendido a limitação do time dele, finalmente. Que é essa, é assim, olha, esse é o meu time e esse é o time que eu escalei a campo. Se tivesse Monsalvo, Cristal, deu outros 500. Mas esse é o time que eu escalei. Então, eu não posso exigir que esse time aqui vá bater de frente com o Fluminense. Apesar do Fluminense não ser grandes coisas hoje em dia. E aí o Grêmio joga mais na defesa, joga mais reativo. E digo mais, se não fossem essas falhas individuais, talvez o Grêmio poderia ter vencido o jogo. Porque o Grêmio faz 1-0, estava sendo um pouco pressionado, mas consegue estabilizar o jogo. Só que aí a partir do gol do Arias, enfim, o jogo começa a ganhar outra história. E aí no fim do jogo também o Grêmio tem que ser muito grato, né, a questão do pênalti, porque... Enfim, se o juiz acaba um minuto antes, né, não teria aquele pênalti e acabou salvando o Grêmio, né, e muito pênalti por sinal, apesar dos questionamentos, né. Eu já ia perguntar se vocês acreditam que foi pênalti, porque o Felipe Melo acho que não. Muito, não, mas muito pênalti. A gente vê que é muito pênalti quando o presidente do time e o técnico vão a público e falam que foi pênalti, né. Não tem o que fazer, cara. É simples assim, o Arezzo pode ter se jogado, pode ter valorizado o lance, não importa. O pé do cara estava ali, o pé do Arezzo estava ali, eles se encostaram e ele caiu. E tem um movimento lateral da perna do Fábio ele abre a perna, impedindo a passagem. Se o Arezzo valorizou ou não, enfim, pouco importa. O fato é que o Arezzo havia adiantado a bola e o Fábio interrompe a passagem dele com a perna. Então o Renato acertou nessa... Ele não... como é que eu posso dizer? Mais bruscamente não tentar ganhar. E tentar só sobreviver. Eu não sei se acertar é o forte. Eu acho que... Ele não quis arriscar. Exato. E na situação é isso, sabe? Tá certo. Todo mundo já reconheceu que o negócio do Grêmio é 45 pontos. Depois se pensa no resto. Então eu acho que nesse aspecto, ok. Só que aí entra aquela coisa. Cara, tu tem 2 jogadores muito criativos no banco de reserva que podem render, sabe? Então nesse ponto ele tá errado. Que ele não dá chance a esses caras. Né, acredito eu, por exemplo, que um desses jogadores na vaga do Edenilson não deixaria o Grêmio desfalcado na defesa. Não acho que ficaria uma coisa tão grave assim. E poderia, talvez, ter um poder de reação maior. Mas, opção dele. Eu concordo. E até... são jogadores mais ofensivos, mas, cara... Fala para fazer essa função um pouco mais recuada e que fique jogando só com passes longos para os pontas. Ou, enfim... Se fosse o caso, jogasse com um ponta apenas e mais um dos dois para ter esse caráter criativo, eu acho que podia ter também. Eu acho que o Grêmio teria como criar mais oportunidades com um desses 2 jogadores em campo. Mas a interpretação para a partida fora de casa diante do Fluminense, no meu ver, é correta. Se defende e depois a gente pensa em contra-ataque e em como vai resolver esse jogo. Tu começou hoje falando da expectativa de conseguir a vaga para Libertadores. O que faz tu pensar isso? Isso é muito mais torcedor do que aquele que vê o futebol na prática e acha que o Grêmio vai pegar essa vaga na Libertadores. Qualquer um que olhar o Grêmio jogando futebol acha que não. A questão é que se Cruzeiro, Botafogo e Flamengo vierem a ser campeões das competições em que disputam e dão vagas à Libertadores, querendo ou não, vai abrir até um G9. E existe a chance do Grêmio pegar essa vaga de forma culposa, né? Porque o Vasco também não demonstra um bom futebol, o Atlético Mineiro está muito focado na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Ontem mesmo perdeu para o Atlético Goianiense, fora de casa, enfim, mas é um time que está virtualmente rebaixado. Então dá para ver que a cabeça dos clubes que estão disputando essa posição com o Grêmio não estão das melhores também. A gente olha para o futebol do Grêmio e pensa o Grêmio vai ir para a Libertadores? Não pensa. Mas o torcedor tende a acreditar. Tem jogos em casa contra São Paulo, contra Juventude, que são pontuações alcançáveis. Com o Corinthians na última rodada, que estando salvo, da forma que está jogando, deve estar salvo na última rodada. É um jogo que pode ser acessível se for colocado esse outro objetivo. Jogos contra Vitória, fora de casa, que não é um adversário fortíssimo. Contra Cruzeiro, que vai estar focado na final da Copa Sul-Americana. O Grêmio tem formas de pontuar até lá, mesmo não jogando melhor futebol. E isso
faz com que a matemática permita que o Grêmio alcance a Libertadores. Mas é muito mais torcedor do que um analista de futebol pensando. Mas o caminho tá aí, né? Assim, Tá explicado? Exato, é como o Lucas falou. Tem a chance e, cara, se as coisas acontecerem dessa forma, né? Beleza, o campeão na Copa do Brasil hoje, por exemplo, tende a ser o Flamengo. Né? O Atlético Mineiro tem que reverter, é possível, é viável, mas tende a ser o Flamengo. Isso daí abriria para G7. Da Libertadores, Botafogo ou Galo, a gente não tem como saber, mas enfim, se for o Botafogo, abre para G8. Né? O Galo hoje é 10º. O Cruzeiro vencendo a Sul-Americana abre para G9. O Cruzeiro eu acho que é a menos provável. Né? O Cruzeiro hoje não pratica bom futebol e o Racing é um time bem duro. Mas assim, indo para G8, hoje o oitavo do Campeonato Brasileiro tem 44, o Grêmio tem 39. É uma distância um pouquinho complicada. Se baixar para o Tem um confronto direto entre esses dois, inclusive. Exatamente. Pode ser um fator decisivo. Mas assim, se baixar para o nono, o Grêmio teria 4 pontos. Né? Também é uma distância que, ok, para a quantidade de jogos ainda ela é um pouquinho chata de tirar. Mas é viável. É viável. O Grêmio tem somado pontos nesses últimos jogos. Um empate, uma vitóriazinha ali meio magra, mas que vence. Então dá pra acreditar. Não joga futebol para isso, né? Se a gente pensar em merecimento, hoje o Grêmio não merece essa vaga, mas o campeonato disponibiliza esse número, então não é culpa do time que tem a oportunidade. O Grêmio volta a jogar nessa sexta-feira, dia 8, às 9h30 da noite, contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras que tropeçou pro Corinthians no Clássico e viu o Botafogo abrir 6 pontos de diferença na liderança do campeonato. O que dá para esperar do Grêmio? O Grêmio tem que ir com uma proposta defensiva melhor, Mais até que mais que no jogo contra o Fluminense, porque sabe que o Palmeiras, querendo ou não, tem chances matemáticas de ser campeão brasileiro. Vai ter um jogo contra o líder Botafogo 5 dias antes da final da Libertadores, então provavelmente um Botafogo que irá poupar devido às circunstâncias do campeonato. Então a possibilidade do Palmeiras ser campeão brasileiro é real e ela existe ainda. Então o Palmeiras vai com força máxima, vai para vencer e, enfim, da forma que for contra o Grêmio. O Grêmio vai ter que se defender, apostar em contra-ataques. E eu volto a bater na mesma tecla da semana passada. O empate, agora ainda mais contra o Palmeiras na situação que está brigando por o que está brigando. Então é muito valioso. O Grêmio tem que primeiro se defender e depois pensar em atacar por meias e ponta. Eu jogaria pelo menos com 3 volantes e um dos 2 meias criadores, ou Monsalve ou Cristaldo, e 1 ou 2 jogadores de velocidade na frente, para que pudesse ter uma aposta de contra-ataque. Mas o jogo pro Grêmio contra o Palmeiras no Allianz Parque é difícil. Dificílimo. E como falei ali, eu acho que tem que ser mais defensivo ainda. O Grêmio tem que ter essa postura. O Palmeiras é hoje, né, o segundo colocado do campeonato. Perdeu um pouco dessa distância pro Botafogo, agora não depende mais só dele mesmo para ser campeão. Mas ainda assim é um time muito superior ao Grêmio em elenco, em comissão técnica e em estilo de jogo, né? Que eu acho que são as 3 principais coisas ali para um time desempenhar um bom futebol. E eu acho que, enfim, é um jogo bem complicado para o Grêmio. Por ser fora, por ser contra o Palmeiras vem mordido dessa derrota, precisando dar uma resposta para o seu torcedor, mas não impede que o Grêmio faça uma partida à altura. O Grêmio foi jogar contra o Botafogo, que ainda é líder do campeonato, mas voando, ganhando todo mundo, o Grêmio conseguiu um 0x0 ótimo. Né? Vocês falavam valioso, aquele lá foi muito mais valioso. Então eu acho que é possível sim, embora o jogo seja muito difícil pro lado do Grêmio. E pro Palmeiras a matemática ajuda, né? Querendo ou não. A tabela vai ajudar porque se o Palmeiras vencer todos os seus jogos, incluindo o confronto direto contra o Botafogo, depois da final da Libertadores, 4 dias depois, o Botafogo pega o Internacional no Beira-Rio. Então é um jogo dificílimo, ainda mais diante da circunstância, o Botafogo tendo sido campeão da Libertadores ou tendo sido vice, vai ser um jogo que o time vai chegar desgastado, vai chegar ou com a ressaca do título ou com a obrigação de vencer para ser campeão brasileiro. Então a tabela, querendo ou não, vai dar uma ajudada para o Palmeiras nessas últimas 6 rodadas e aumenta a importância desse jogo contra o Grêmio e, enfim, os demais jogos do Palmeiras. Dá para ser campeão ainda, e eu acho que isso passa muito na cabeça dos jogadores, porque, querendo ou não, o compromisso do Botafogo vai estar cercado de um Botafogo e Palmeiras e um Botafogo Internacional, que, a depender da final da Libertadores, vai dar um caráter gigantesco para esse Botafogo Internacional 4 dias depois da final. O calendário ficou difícil para o Botafogo, e isso aumenta a importância desse jogo para o Palmeiras. E esse Botafogo e Inter, que se o Inter tivesse vencido, o Flamengo podia ser um possível jogo de título do Internacional. A grande final.
Né? Podia ser a final do Campeonato Brasileiro, né? Mas como o Inter não venceu o Flamengo, isso não existe mais. Mas até aquele momento existia. E você sabe, né, onde que pode estar esses 6 pontos de diferença do Palmeiras pro Botafogo? No dia 17 de abril, na Arena Barueri, quando o Inter ganhou por 1-0. E no dia 4 de agosto, quando empatou em 1-1 com o Internacional, no Beira-Rio. Então você tá me dizendo que o Inter título do ajudou Botafogo diretamente o Botafogo. É, normal, né, cara? Tudo bem, Toda né? a gente ajuda todo mundo, ninguém que nos ajuda. Sempre assim, sempre essa história. Tá, mas... e os placares de vocês pra... Grêmio e Palmeiras? Jesus. 2-0 Palmeiras. O que eu quero que aconteça, o que vai acontecer. Não, pô, o que vai acontecer? Eu acho que o Grêmio vai perder pro Palmeiras. 2-0 também, ou até talvez mais, mas 2-0. O que eu quero que aconteça é um 0-0 tranquilo, copeiro, se defendendo o jogo inteiro. Copeiro, eu acho que vai ser 1-0. Bom, antes da gente passar pro Internacional, eu gostaria de falar sobre a placa do Roger Machado, que foi depredada da calçada da fama do Grêmio. Foi o espaço onde fica a marca dos pés do ídolo foi coberta de cimento. Alguém apoia essa sacanagem? Não, de forma alguma. Pô, que absurdo, cara. Uma tremenda idiotice, né? Vamos ser bem sinceros. Até o Renato falou, né? O maior ídolo do time falou que é um absurdo fazer aquilo. Os pés do Roger estão ali pelo que ele fez pelo time, né? Pelo que ele desempenhou dentro de campo. E, assim, a não ser que o Roger cometa um crime, enfim, sei lá, gigantesco, não tem que ser tirado. Como comemorar uma vitória no Grenal. Parece que foi, né? Pelo visto. Assim, eu acho que se o Roger tivesse feito algo muito maior, assim, um crime, de estampar um jornal, por exemplo, ele não seria tão criticado assim por esses caras como por comemorar um Grenal, né? E, enfim, é bizarro, cara. Claro, sabe, ele tá jogando no Inter, ele tá treinando no Inter hoje, tu pode até ficar um pouco amargurado, deixar um pouco esse cara não curto mais tanto, mas ele ainda é um cara que entregou muito dentro do campo. Olha a quantidade de título que ele tem. Não, isso que ele ainda nem ganhou nada, assim. Ainda que nem ganhou título. Meu Deus do céu, imaginando que vem quando ele ganhar. Sim, eu tava vendo... Vocês não concordam que ele vai ganhar no que vem? Não. Cara, eu acho que pode ganhar. Pode mas não, é O que... quê? Isso Campeonato Gaúcho? é o Campeonato Gaúcho? Que eu já falei. Vai ser histórico? Tem que ser a prioridade do Internacional. Esse papo de priorizar com o Brasileiro, Libertadores, estamos aí há 7 anos nessa e não deu em nada. Tem que, início do ano, janeiro, Campeonato Gaúcho, prioriza o Gauchão, ganha o Gauchão e aí depois pensa no resto. Não, e o Lucas, que desde o início desses papos do Roger no Inter, fala que ele não deixou de ser ídolo. Claro que não. A história não se apaga. O que aconteceu não se apaga. Eu ainda acho que o Roger é ídolo do Grêmio por tudo que construiu. Claro que vai ter o desgosto de parte do torcedor. Ainda assim é injustificável o ato. E tá tudo bem o torcedor não gostar do Roger estar no Internacional e de estar vencendo. Mas, cara, ele tá lá como profissional, sabe? Tipo assim, foi o clube que oportunizou uma melhor oportunidade de emprego dentro do trabalho dele. Então é normal ele aceitar a proposta do Inter e treinar o Internacional. E se ele tá tendo sucesso no que ele tá fazendo é porque ele tá fazendo bem o trabalho dele. E isso não deixa ele de ser ídolo pelo que ele já construiu como jogador no Grêmio. E as pessoas têm que começar a discernir essas duas coisas. Boa, é isso. O papo tá dado. Hat-trick também é isso. Bom, o Internacional venceu o Criciúma com 2 golaços de Alan Patrick e de Wesley. E segue na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, agora com 56 pontos. Ainda 2 pontos atrás do Flamengo, que abre o G4. O Inter até ficou, muito no G4, isso. Mas daí a quantidade de jogos se igualou. Aí o Fernando Diniz fez o que ele faz de melhor, que é não praticar futebol. E aí o Flamengo venceu o Cruzeiro. Né? Cara, eu quero saber a tua opinião sobre o Fernando Diniz. Tu não acha que ele... Eu acho um baita enganador. É? Eu acho. Eu gosto desse nosso programa aqui, porque aqui eu posso trazer um pouco do meu lado torcedor. Lógico, coisa que eu não posso trazer muito nas redes sociais, no resto no outro programa que eu participo. Mas assim, pra mim, Fernando Diniz, ele é um treinador ok, não é nada além disso. Nada além disso, assim, o fato de ele ter treinado a seleção brasileira é um dos maiores erros de percurso da história da seleção brasileira. Não tem cabimento ele ter treinado a seleção brasileira. Assim, por um jogo, por 5, por 1000, não tem cabimento. E, cara, foi campeão da Libertadores. Ok, show de bola. Mas, se não é o Ener Valencia fazer aquilo, se não é o Germancano não ter sido expulso no primeiro jogo, que ele deveria ter sido, né? Afinal,
o Felipe Melo foi expulso em 2010 pra fazer isso com o Wesley Sneijder, o Cano tinha que ter sido também. Foi o Luca, né? Não, foi no O Rômulo. Rômulo. Nas Então você quartas tá de comparando final, o Rômulo. Com com o Wesley Sneijder. Sim. Tá. Não tem problema, não tô comparando Não. a bola de jogada deles, mano. Entendi. E hoje o Rômulo dá um baile no Sneijder, tu já viu como é que Lógico, ele tá não, dia, hoje pô? ele tá mal. Não, ele tá mal das pernas. Mas assim, ó, nas quartas de final, contra o Olímpia, o Fluminense é beneficiado no jogo de ida. E contra o Argentino Júnior nas oitavas, o Fluminense é beneficiado no jogo de volta no Rio de Janeiro. A questão é, parabéns, Fernando Diniz. E foi campeão da humilhado pelo Libertadores. Manchester City, né? Foi humilhado pelo Manchester City. Que Mas dizem a que botou galera na roda. lembra que, pô, tocar a bola ali atrás, meu Deus do céu, né? Nossa senhora, coisa linda. Só que a questão do Fernando Diniz é o seguinte, ele precisa de 1 ano pra emplacar o trabalho dele em um time. Cara, tu não vai fazer isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum tu vai ter esse 1 ano pra emplacar esse trabalho. Eu entendo que é bonito ver jogar, quando o Fluminense faz os gols lá, pô, coisa linda. Fazia, né? Porque não tá mais... Coisa linda, bola pé em pé, não sei o que lá. Mas assim, chega um momento da vida que alguém descobre o segredo do time do Fernando Diniz e ele não sabe sair. Não sabe, cara. Então assim, a gente tá vendo o Cruzeiro aí. Tá na final da Sul-Americana, mas o Fernando Diniz assume na semi. Passa, beleza, pelo Lanús. E agora na final a gente vai ver. Mas no Brasileiro, meu Deus do céu, péssimo o trabalho dele. Já deu tempo suficiente para ele recuperar. O Roger veio pro Inter e começou muito mal. 1 hora recuperou. O Fernando Diniz não tem essa capacidade e eu acho ele um enganador da bola. Não é culpa dele, mas é culpa de terem levantado muito a moral dele. Sei que o Lucas discorda, que é muito fã, mas tudo bem, eu não gosto dele. Não, não é que eu Do discordo. Fernando Diniz, do Lucas. Eu acho que, cara, ele tem uma proposta de trabalho diferente do que a maioria dos treinadores comuns da bola aí pelo futebol brasileiro tem, que tem uma valorização grande também. O Fernando Diniz chegou, tem uma proposta diferente, parecido com o que o Roger está tendo no Inter agora. Eu gosto muito da forma com que o Internacional ataca, porque é uma proposta diferente do que é aplicado no comum futebol brasileiro. E o Diniz trouxe isso também, desde o Audax, enfim. Tipo, eu gosto do Fernando Diniz como forma de trabalho, mas eu concordo contigo no ponto que, tipo, tu não pode trazer o Fernando Diniz no meio da temporada, por exemplo. Porque não vai ter tempo para ele aplicar a forma com que ele trabalha e vai dar nisso. E mais uma dos motivos pelo que eu acredito que o Grêmio pode pegar a Libertadores. Porque um time que está na frente está em queda livre, que é o Cruzeiro. Então, assim, tu não pode dar oportunidade para um treinador que tem este modo de trabalho no meio da temporada achando que ele vai resolver os teus problemas. Não. Se tu contratar ele em janeiro e ele vai ter 3 meses ali de estadual para tentar aplicar a forma de jogar, são outros 500. Agora, achar que o Diniz ia resolver os problemas do Cruzeiro no meio da temporada é... E outro problema é que o Diniz só tem uma forma de jogar. Então se ele cai num elenco onde ele não tem os jogadores que sabem fazer aquilo, ele vai lutar até o fim para ensinar os caras a fazer. E tem jogador que não aprende. Tem jogador... O Kahneman não sabe sair jogando com a bola no pé. O Inter tinha, até pouco tempo atrás, o Rodrigo Moledo, não sabe sair jogando com a bola. Não sabe. Ah, tu pode ficar 1 ano ensinando o cara a passar pro lado. Ele não sabe. Ele teve a vida inteira para aprender isso, ele não vai aprender agora. Então é mais um problema. Fora que o Fernando Diniz é muito do mal educado também. Muito, mas muito mal educado. Me impressiona ele ser psicólogo. Não, calma Seu aí, perninha. Muito mal educado. Cara, então a vitória do Fluminense no ano passado sobre o Inter não dá pra atribuir a ele, ao Eu estilo acho de que jogo não, dele. Não, tanto que o jogo tem... É erro do Inter. 180 minutos, fora acréscimos. Não tem 20... Não, deve ter 20, 25 que o Fluminense jogou melhor que o Inter. O gol que o Fluminense faz lá Futebol no Rio de é Janeiro, duro. o primeiro gol é Né, falha do Lucas? René. Futebol O primeiro é duro. gol é falha do René, tá? O primeiro gol é falha do René. O segundo gol do Nino lá é um gol de escanteio. Não tem nenhuma jogada absurda ali. O gol do John Kennedy no Beira-Rio é falha do Vitão. E o segundo gol... Aí beleza. Foi um desespero. Foi um desespero. Aí é pane no sistema, 7-1 na veia. Nossa, tipo cara, isso, cara. eu consigo Então, ver assim, ó, aquele lance em câmera não lenta. tem, cara. Eu falo com propriedade. Nossa. A classificação do Fluminense em cima do Inter, parabéns pro Diniz, foi o técnico, ele tem méritos também. Mas não tem nada do estilo de jogo dele ali. Nada. Não tem nenhuma coisa mirabolante assim que tu diz, nossa, ganhou por causa do estilo do Diniz. Não. E a vitória em cima do Boca. Ah, mas daí, pô,
O Boca é O ruim. nosso conglomerado de amigos ele ganhava também. Sim, tá louco? O Boca entrou no jogo com a camiseta só. Assim, Cara, que baita análise. o... Tá, obrigado. Nossa, o Boca não tinha ganhado um mata-mata até. é verdade, né? Mas apenas Não, pênaltis, e pênaltis, eles ganharam, pênaltis. eles foram pra prorrogação na base da camisa, cara. Na base da camisa. O Advíncula acertar aquele chute ali. Quando? Com a esquerda. Então, se tivesse passado o Palmeiras, ia ser um amasso, muito provavelmente. E o Palmeiras hoje seria tetra. Não, eu acho que o Fluminense ganhava pela magia do momento. Tava, né? Libertadores é isso, quando o time engrena, cara, ninguém tira. A grande verdade é que o André Valência deu a Libertadores pro também. Sim, pro é o Fluminense. principal, E não pelos gols perdidos, mas pelo psicológico que isso se aplicou. Tá louco. Mas pelos gols perdidos também. Também, mas o contexto todo. Bom, o Inter venceu o Criciúma por 2-0 e hoje tem a melhor tabela do retorno do Campeonato Brasileiro. 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O Botafogo, se eu não me engano, é o segundo com 3 empates e 2 derrotas. Um empate separa o Colorado do Glorioso. Ninguém para mais o Inter, Antônio. Ninguém para mais o Inter. O Inter não perde até o final do campeonato. Podem me cobrar. Meu Deus. Nem o Botafogo. Por favor, Nem o Botafogo. um segundo. Não perde. É Botafogo, Fortaleza, tem Flamengo, tem Eu não um time quero que esse dia grande aí. acabe. Tem... Eu não quero sair daqui. É Botafogo, Fortaleza... Eu tô vendo aqui. Flamengo... Tem agora acho que tem Fluminense. Ó. Fluminense é o próximo agora. Fluminense sexta, né? Sim. Fluminense, Vasco, Bragantino, Flamengo, Botafogo E Fortaleza. e Fortaleza. Não, tabela chata, mas o Inter não perde nenhum desses jogos. Ó, Da forma que tá jogando, Vai jogar Não perde. amanhã, né, sexta-feira, contra o Fluminense no Beira-Rio. ganha. 3 pontos. Aí tem Vasco fora. 3 ganha. pontos. O Inter contra o Bragantino no Beira-Rio. 3 pontos e Ganha. goleada. Aí Flamengo fora. Aí, Vitória do Mengão. esse eu acho que é o jogo mais provável do Flamengo ganhar. Do Inter perder. Mas ainda Mais assim do que não. Botafogo e Mais que Fortaleza. Botafogo, sim. O Botafogo é em casa, Botafogo é em e casa. é ressaca de título. Botafogo Pode em casa. Vou cravar aqui pra você. Ressaca de título. É. E sabe aquele jogo... Eu acho que é Santos e Flamengo depois do título de 2019, que o Santos toca 4-0 no Flamengo na Vila. É isso aí que vai acontecer. O Flamengo tinha comemorado o título brasileiro e tal. Né? O Botafogo vai vir de sangue doce, campeão da Libertadores. E eu acho que vai ter a vantagem suficiente para poder perder para o Inter e ainda ser campeão brasileiro. E vai ser goleado do Inter contra o Botafogo. Então Flamengo e Inter, que o Flamengo ainda vai ter o sonho, pode ser, é o mais perigoso. O Flamengo vai ganhar do Inter. Mas o Flamengo não ganha. Não? Não ganha. O Inter hoje não perde até o final do ano. Não perde. Tá aí Fortaleza e Inter. Tá, beleza. Tua opinião é que não Fortaleza, perde, Inter- mas. Mas falando sério, assim, ó, claro. Sim, não. Mas eu nós acho estamos falando que- sério. Eu acho que isso não é inviável, não. Eu acho que pelo futebol que o Inter pratica hoje, cara, é uma coisa muito. Como é que eu posso dizer? O Inter sabe onde tem que jogar, sabe o que tem que fazer e sabe como ganhar o jogo. Cara, eu acho Esse que... último jogo ficou claro isso, porque o Criciúma conseguiu neutralizar o Inter muito bem até a expulsão do Felipe Viseu, que... Nossa, cara, O lance em que câmera coisa lenta é horrível. surreal, cara, parece o UFC. E aí, assim, até aquele momento o Criciúma neutralizava muito bem, só que daí entra a genialidade, né? Pô, o Inter acha um gol de falta, sendo que hoje em dia nem existe mais gol de falta no futebol brasileiro, sabe? E aí... Davi Luiz. mas daí ali também, Vocês viram aquele. Louco. Pô, surreal, cara, surreal. Nem o replay pegou. Eu acho que quando a gente começa a discutir se o Inter pode ficar até o final do Campeonato Brasileiro sem perder, é porque pode, se a gente tá calculando que 6 exato, jogos, exato. que Não, tem, não acho improvável. que tem 6 jogos e a gente considera que pode perder um só, então quer dizer que a chance é Só que é grande. aquilo, né? São 13 sem perder. A tendência agora é que logo o Inter perca algum. Cada vez mais Cada perto. vez mais cada vez perto. Mas eu acho que dá Flamengo no totalmente. Rio. É que o me cobrem no final foi o que me pegou. Mas é bem Não, mas provável. Podem me cobrar. E o Grêmio, hein? É bem provável. Podem me cobrar. Se eu tiver errado, eu vou falar, futebol, né? Imprevisível. Depois desse jogo contra o Palmeiras, o Grêmio não vai perder até o fim do ano. É, pode ter cobrado também. Depois desse jogo contra o Tá, Palmeiras. o Ipiranga vai ser campeão da Copinha. E, muito fácil. Nossa, muito fácil. Eu vou falar disso no final. Contra a Juventude? Eu final? vou obrigar a semi. Semi, né? Eu vou obrigar a gente a falar disso no final. Mas se o Só rapidinho, as semis quais são? Ipiranga e Juventude, Gaúcho e São José. Tá tudo desenhado, Gaúcho tá cara. bem, Juventude Tá não tudo tem desenhado. vaga na Copa do Brasil ainda. Tá não. bem. Tá bem? O Juventude ainda Até não tem pisar no vaga, né? Colosso.
Não? Eu acho que Tem, já. claro que Eu tem. vou pra essa pesquisa. Foi finalista, Foi finalista do do Ah, é Gauchão, verdade, tem é vaga, verdade. sim. Viajei. Não, calma aí, cara. Ué, fiquei nervoso pelo amor de O Deus. IP não cara. tem vaga. O Ipiranga não tem vaga. É. Aí é Gaúcho e São José que, Mas o pelo Gaúcho tá amor bem. de Deus. Ah, tá bem. Tá bem, Pisa tá no bem. Colosso. Tá bem. Né, tá bem. Não, mas Ganhou vai os ser, dois vai ser jogos legal. contra o Passo Fundo, que em teoria era mais time. Não, isso é verdade. Mas o Ipiranga, assim, ó, fora da rivalidade, o Ipiranga foi... Cara, como é que eu posso dizer? Aquele primeiro gol na fase de grupos não existe. Então, tá, eu pelo menos tô com isso entalado. Que o Ipiranga saiu perdendo contra o Gaúcho. Ai, se o Jean-Pierre não entra, poderia ter dado um problemão. Se o Inter ganhar o Campeonato Gaúcho ano que vem, vai impedir o Octa do Grêmio? É o Octa. Octa. Que é o histórico, né? Que só o Inter Sim, tem. só o Inter tem. E dá pra dizer que saiu da fila? Não. Não. Tem quem fale. Não, mas aí é assim, é tu tirar... Sabe quando tu tá, por exemplo, no fim do semestre ali, cheio de coisa nas costas. Assim, porra, trabalho, prova, Estágio, bolsa. tudo, assim, as coisas nas costas, e coisa em casa, enfim, coisa errada. Quando tu tira uma coisinha ali, tu já fica mais leve, né? Isso vai ser o gauchão pro Inter. O Inter é tirar... O Inter ganhar o Gauchão é tirar uma coisinha das costas? Quando Esse vai ser o sentimento, tu acha? Não, é tirar um peso considerável. Mas não é todo o peso. Não, porque daí vai continuar. Tá, ganhou o Gauchão, mas e aí? E o título é importante. Por isso que eu tô falando, o primeiro passo é ganhar o Gauchão. Porque daí tu alivia, cara. Tu ganha mais um tempo ali pra tu ficar respirando. Enquanto não ganhar, tu vai ficar sempre naquela sensação assim, cara, esses caras não ganham nada porque eles não ganham nem Gauchão. Como é que tu quer que eles ganhem alguma coisa se eles não vão nem pra final? Eles não ganham, entendeu? Tu tá na escola, tu tem prova de geografia, física, química, matemática e português na mesma semana. E daí tu passa em geografia. É isso, tu ganhar o gauchão. Tu vai tirar o menor dos pesos, mas que ainda assim é um pesão. É isso. E geografia é uma barbada, né? Pô, geografia pra mim era um pesão com o professor Gelson. Bom, se o Inter tivesse ganho a Sul-Americana esse ano, daria pra dizer que saiu da fila? Ou Sim, Com certeza. sim. Com certeza, sair da com fila não é certeza. só Libertadores, Não, Brasileirão, é um Copa do título Brasil. que não seja o gauchão Título e de esses expressão. derivadinhos aí. É um título da expressão. Como é que tu falou? Desculpa. Não sendo o gauchão e esses derivadinhos. Tipo, Copa Femaçã. Não, Copa Verde seria importante se o Inter jogasse, mas assim... Entendi, Copa não, Femaçã, Taça, Recopa Sim, Gaúcha, sim, essas coisas sim. assim, sabe? Copinha. É, Pô, É. muito pra uns, tão pouco pra outros. tipo isso. Tá. Porque eu pensei que... Mas assim, tá, se fosse campeão, tá, comemoraria... Assim, tiraria todo esse peso? Tu acha? Todo não. Óbvio, eu não tô, óbvio que eu Mas, eu por sei exemplo- que tu não tá falando que é a mesma coisa que ganhar uma não, Libertadores. mas, tipo mas assim, eu digo em relação a tirar o peso tipo das assim, costas. Pensando que a briga do Inter hoje essa briga é uma briga de torcedor Sim. colorado gremista, se o Inter ganha uma Sul-Americana hoje, o Colorado pode falar assim, tá, acabou a seca. Agora tu vai ter que recontar. Tu fala que o Inter não ganha há 13, 14 anos, sei lá, é 13, 13. tu não vai poder falar mais 13. Agora nós ganhamos. Agora, o tempo do gremista nesses últimos anos, ele é melhor, entendeu? Ainda vai ser melhor. O Inter precisa ganhar uma Libertadores pra bater de frente. Ele precisa ganhar um brasileiro pra bater de frente. Entendeu? É que assim, ó, quebra essa zoação do torcedor rival, mas... Até por ali. Até por ali, mas é que no considerar seca de títulos, a Sul-Americana tem sua expressão e quebraria, de fato, os 13 anos. Mas o fator psicológico do Inter, de quem quase foi campeão brasileiro, de quem quase foi campeão da Libertadores, de quem quase foi campeão da Copa do Brasil, ainda vai existir. E a zoação do torcedor rival, nesse aspecto, sim, a seca acaba, mas ainda vai ficar esse fator psicológico de quem bateu na trave tantas vezes em campeonatos de maior expressão. Mas é sempre bom lembrar que o Inter venceu a edição mais difícil da história da Copa Sul-Americana, que foi em 2008. Eu duvido alguém achar uma edição mais difícil que aquela. O Inter passa pelo Grêmio, pela Universidade Católica do Chile, pelo Boca Juniors vencendo na Bomboneira, pelo Chivas Que na Guadalajara época, goleando e vencendo no México, e o Estudiantes de La Plata, que em 2009, um ano depois, veio a vencer a Libertadores, tinha Verón no time e foi pro Mundial de Clubes contra o Barcelona do Guardiola e por muito pouco não ganhou do Barcelona do Inclusive Guardiola. levou pra prorrogação. Levou pra prorrogação e por muito, muito pouco não ganhou do Barcelona do Guardiola. Então, foi sim a Sul-Americana mais difícil da história. Tá lá
Internacional. Era Que o Tite vai o valer. técnico. Era o Tite o técnico. Vai valer a mesma coisa que o título Não, lógico. culposo do Cruzeiro. Lógico. Lucas, tu tem uma teoria, né? Que vai ser uns 15 anos. Vai. Que vai ter que Não importa esperar. o futebol demonstrado, a valsa do Sacha cravou os 15 anos sem título. Cravou. Não, Não importa o futebol. O Inter é que o Grêmio esperou 15 anos, esperou. né? Pra ganhar. Esperou. Eu esperei. Esperalho. Não, o que eu quero dizer é, Tava tu não pronto. tem medo de, então, ter se criado um negócio... quando o Inter ganhar, agora o Grêmio vai ter que esperar 15 anos. Ou vai acabar com o Inter. Eu acho que vai acabar. É o fechamento Aí do o Sacha portal. vai aposentar. Mas é a gangorra, né? É o fechamento do portal, os 15 anos do Inter, que foi aberto pelo Eduardo Sacha, né? A não ser que os dois times virem SAF É, e a amigo. gente veja aí a máquina colorada e a máquina gremista, vai ser sempre assim. Enquanto um tá bem, o outro não tá bem. Mas eu acho que isso vai passar. E Não, eu, vai, e eu mas não, com eu não, SAF. assim, ó, eu não tenho tanto medo do Inter ser campeão agora, porque, cara, o Inter era melhor no Campeonato Brasileiro, que foi vice. O Inter era melhor na Libertadores, que caiu na semifinal. O Inter pode jogar um bom futebol agora, mas a zica tá instaurada. O Sacha criou essa maldição e isso só vai acabar no dia que se completar 15 anos. Vocês veem o Inter ou o Grêmio ganhando o Campeonato Brasileiro sem virar SAF, assim, nos próximos 5 anos, 10 anos? Não. Mas o Inter jogando o futebol que tá demonstrando agora, eu Mas é não que duvidaria. Mas por é que o exemplo. problema é que é o seguinte: o Alguma Inter vai pra hora Libertadores agora, não vai? Vai chegar no início do ano, os caras vão falar o quê? Nós vamos priorizar Libertadores e tchau, brasileiro. É que E aí as primeiras rodadas o Inter vai lá e perde ponto pro Bragantino, perde ponto pra Mirassol. que vai estar ano que vem, Novo Horizontino. Aí chega no fim do ano agora, e a gente vai terminar o campeonato lá, sei lá, na terceira colocação, na segunda, com alguns pontos, e a gente vai falar assim, puxa vida, e se tivesse ganhado do Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato? Então eu acho que vai sempre ser nessa, assim, a gente sempre prioriza Copas, sempre, e aí, né, no ano que o Inter priorizou o brasileiro, teve a enchente, teve também um problema de técnico, né? O Cudê foi muito mal e não foi. Enquanto não tiver um elenco para isso... É que esse é não o problema, vai, né? cara. Porque daí nesse meio tempo o Alan Patrick se lesiona e não tem alguém pra colocar. É. Diferente do Flamengo, diferente do Palmeiras. Quem que era? Era o Johan? Era o Que Johan, tentaram né? botar o pô, Johan. Com todo respeito ao Johan, né? Mas Que é não tem colorado. condição. Quem é colorado? Eu também sou, né? Por isso eu também tenho vaga. Dá 7 pra ele. E aí depois acharam o Gabriel Carvalho, que aí... Que aí é um grande Ah, e acréscimo. se não tivesse? Tá vendo? Tá louco. Esse que é o problema, né? Porque chega a hora que esses novos projetos que tem elencos... Cara, é o Flamengo que a gente viu jogar contra o Inter. Em teoria, é o reserva. A maior parte. Um mistão. E não dá pra dizer que, é um dos melhores times do campeonato. Ou É. reserva. É um baita time. É loucura. É. O Inter... Bom, mas pensando agora pro ano que vem. O René tem contrato até o fim desse ano, mas o clube já falou que tá procurando a renovação. Tu fica como com essa notícia, Antônio? Depende do salário dele. Se o salário dele for um salário ok pra manter, eu não acho errado. Eu acho que o René... Ele é um cara de liderança, né? Mas eu não penso nem nisso, assim. Eu acho que o René, ele é muito criticado pelos erros cruciais que ele teve. Eu acho meio errado quando as pessoas batem muito nele pelo jogo contra o Fluminense. Eu não acho que ele foi o grande culpado, porque o Inter perde o jogo no jogo da volta, não na ida. Então, ele erra na ida muito grotescamente, sim, mas o problema é na volta. E na volta eu não acho que o problema tenha sido ele. Não acho, sério mesmo, assim. Acho que o Vitão foi muito pior. Então, eu acho que pesa um pouco nele. Claro, eu não confio no René hoje para ser titular do Inter e nem para jogar uma decisão. Não confio. Mas eu acho que ele pode ser uma boa reserva. Pode ser, tem uma função oposta ao Bernabé, acho que ele pode render. E eu acho que o Inter, se for um preço ok, tranquilo, é aquilo. O cara já tá aqui dentro, já tá ambientado, tá ok, pode ficar. Tu não tem aquele medo dele acabar jogando? Não. Não é de Eu sentir não medo. tenho, eu não Sim. tenho. Mas eu entendo quem tem. Mas eu acho que é muito mais isso que eu falei, assim, colocaram uma ideia muito forte de que ele é o problemão do Inter e que ele é horrível. E eu não acho isso. Eu acompanho. Inclusive, antes das falhas, a gente conversava sobre ser um dos melhores laterais em desempenho em 2023 no país.
Então, eu acho que não pode ser crucificado dessa forma também. O René, com um salário mais baixo, ainda agrega muito para elenco. Tem que ver a situação do Bernabé, né? É um jogador, enfim, um lateral esquerdo caríssimo, então eu acho que o Inter até se blinda em caso não vá pagar tudo isso pelo Bernabé. Eu acho que pelo desempenho tem a chance de pagar, mas ter o René é uma blindagem até caso não dê. O Inter que tem 2 dirigentes na Europa nesse momento e a tendência aí que estejam negociando algo do Bernabé, mas nada muito claro ainda. Abriu aí, né? Depois do jogo entre Grêmio e Fluminense, o Marcelo ficou disponível. Ele farda no Inter? Não. A gente estava conversando antes do programa começar, eu e o Lucas. Ele não quer mais jogar, cara. Eu acho. Não tem cabeça pra isso. Eu e o Lucas, a gente estava conversando. Eu acho que ele vai acabar se aposentando. Porque, ele não precisa mais fazer nada. E assim, eu lembro de eu ouvir em alguma entrevista, acho que foi até pro Casimiro, dele falar que tá cansado, assim, que ele voltou porque era o Fluminense. Porque ele tentou jogar no Olympiacos, né? E não sei se ele jogou, se ele acabou jogando. Mas ele teve a oportunidade de voltar pro time que revelou ele e ganhar uma Libertadores. A primeira Libertadores. Sim. Pô, o cara não precisa... Se o Renato continuar no Grêmio, ele é jogador do Grêmio ano que vem. Tu acha? Eu tenho certeza. Ele é a cara de jogador que o Renato gosta. Perfeito. Meu Deus do céu, saindo escorraçado de um time, jogando mal. Tu concorda, Lucas? Bagagem de Europa. Com bagagem da Europa, mais de 35 anos. Nossa, o Renato adora. Mas qual que é a tua opinião? A minha opinião é, primeiro, que o Renato não tem que ficar branco. Segundo, que já passou também. Não dá pra ir atrás do Marcelo, um salário altíssimo, e um jogador que claramente não tá mais compromissado em jogar futebol. Eu não consigo ver ele morando em Porto Alegre. Não, isso eu acho que é o menor dos problemas. Não, mas ele vem pra ficar 6 meses. Eu acho que o fato do compromisso é o que mais pesa, e o salário é altíssimo. Claro, qualidade técnica, se ele tivesse compromissado, é indiscutível, mas diante das circunstâncias... E o Renato não pode ficar para ano que vem. Tá, mas o que vocês acharam dessa história? Porque eu não acredito que ninguém tenha confirmado, né? Mas que ele falou pro Mano Menezes, ele foi bem arrogante. Não toca em mim pra ficar fazendo média com a torcida. Aí o Mano Menezes, pra quem não viu, ia substituir, ia botar ele em campo e falou, não, ele sai, não vai entrar mais. Ele ficou no banco. Aí no outro dia, ele fez um acordo com o Fluminense e foi mandado embora. Por quê? O Fluminense ficou do lado do Mano Menezes. Isso que eu ia falar. Todas as versões que se tem são essas. E o Marcelo em nenhum momento veio a público. Então, assim, se ele não veio a público, das duas uma. Vamos assumir que é isso. Ou ele sabe que tá errado, ou ele não se importa, ou os dois. E eu acho que é os dois, sendo bem sincero. E além dessa situação dele, enfim, não ter assumido, não ter dito nada, fica muito claro a falta de compromisso dele, né? Ele, cara, assim, vamos lá, o Fluminense dá todo esse problema. Aí um dia depois eles rescindem o contrato numa boa, sem nada, sabe? Não deu tempo nem da gente falar assim, o Fluminense está conversando com o Marcelo e eles estão alinhando. Não, acordou, bum, rescindiu. Então, assim, ele não fez força nenhuma para ficar. Ele já queria ir embora, sabe? Ele já queria. Né? E, cara, eu acho que ele não tinha compromisso nenhum mais, reserva... Do Diogo Barbosa. Tá vendo? E não teve... Voltou para ser campeão, parabéns, mas também tem vários jogadores que foram mais protagonistas que ele na Libertadores. Vários. E não teve nem aquela história, pelo menos eu não vi, de ou ele ou eu. Não teve a discussão. Tem que ser ele, eu quero ir embora. Vocês podem ficar. Então, mas eu achei... legal isso, pra ser bem sincero, que, eu acho muito triste quando um clube, não gosto muito desse termo, mas se acovarda para ídolos. E para jogadores grandes, como o Marcelo. Sabe, Mas eu acho que é muito fruto do que ele também queria, né? Sim. Porque ele não queria mais, então o clube não teve nem o direito de tentar se acovardar para ele. Sim, eu acho que... eu acho que no fim, estamos chegando ao fim de uma linda história que, tem que acabar, né? Não tem outra. O fim é lindo. Bom, o Inter volta a jogar contra o Fluminense amanhã, sexta-feira, 7h, no Beira-Rio. O Fluminense hoje está em 14º com 37 pontos. Pelo Inter, o Wesley, que é o artilheiro do time do Brasileirão, está suspenso, não vai jogar. Quem deve ir, imagino eu, o Wanderson, né, que é uma troca direta, não precisa nem mudar muita coisa. O que vocês acham? O Inter ele perde muito com essa troca ou ele talvez ganhe?
Perde porque o Wesley vive um bom momento. Que é golaço, um dos melhores cara. jogadores do Que time, golaço. fez um golaço. Né? Eu tenho uma única crítica com o Wesley, que ele é muito simulador de faltas. Muito. O Wesley, pode ter certeza, assim, quando ele cai, ele se joga. Ele não sofre falta. Eu não lembro quantas vezes ele já fez isso de cair na área para marcar pênalti. E eu acho que ele não se tocou que existe o VAR. O juiz vai lá e olha. Ele não deve se ter tempo de assistir. Cara. Pelo amor de Deus, o cara encosta nele e já se joga todo. Pô, peraí, mano, não tem como, sabe? Então esse é o único defeito dele hoje. De resto, cara, é um dos melhores jogadores do Inter, um dos melhores jogadores do campeonato. Vem jogando muito, muito bem ele pelo lado esquerdo. Quando cai pelo lado direito, vai bem também. E o Wanderson agora cai num bom momento, né? Tá jogando, tem entrado, tem ajudado, deu assistência pro Valência contra o Flamengo. Como tu falou, é a mesma função, não muda muita coisa, é só o jogador. Eu acho que pode ser bom para o Wanderson, para voltar a ter esse ritmo. E acho que o Inter perde um pouco por não ser o Wesley, mas tem um bom jogador de alto nível ali que pode render bastante. É que eu vejo o Wesley um jogador mais forte, né? E o Wanderson acaba sendo um jogador mais rápido. Não que o Wesley não seja... Eu acho que o Wesley é um pouco mais rápido. Mas eu acho mais dinâmico. Eu acho que o Wanderson ele é um pouco mais técnico. Acho que o Wanderson ele tem um passe mais refinado, assim, sabe passar melhor, tem uma visão de jogo melhor. Nisso pode ajudar. O Wesley eu já acho que é aquele cara mais driblador, assim. Ninguém tira a bola dele quando ele tá no pique ali, sabe? Enfim, o gol foi uma questão que a gente pode ver muito bem isso. Eu acompanho. Eu acho que não vai mudar muito o jogo do Inter, porque o Inter é superior tecnicamente e vai pressionar o Fluminense, seja com Wesley, seja com o Wanderson, seja com quem for. O Wesley, claro, suspenso não vai ser, mas enfim, independente do jogador que estivesse em campo, o Inter vai ser superior ao Fluminense e vai encaixotar o Fluminense dentro do próprio campo, martelando até que sai o gol. E eu tava vendo aqui, cara, essa rodada pro Fluminense pode ser muito, muito da complexa, até porque o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. O Fluminense perdendo pro Internacional vai ver ou o Red Bull, o Bragantino que enfrenta o Atlético Goianiense, ou o Criciúma que enfrenta o Cruzeiro num péssimo momento passar a eles. Então, diante da crise, briga de Mano Menezes com o Marcelo, mais essa derrota, provável derrota pro Inter e a vitória de um dos seus adversários diretos, o Fluminense pode flertar seriamente com a zona de rebaixamento ainda nessa rodada. E no momento de crise, a situação começa a complicar para um grande do futebol brasileiro. Quanto tu acha que vai ser esse jogo? 2-0 Internacional. Mais um 2-0. 2-1 Inter. Eu acho que vai ser 2-1 Inter também. O jogo... Acho que vai tomar um golzinho. Isso. Eu acho também. Acho que vai ser 1-1 e o Inter faz o segundo. É isso. Então, tá. Sobre a zona de rebaixamento. Eu acho que o Juventude vai acabar pagando o pato. E eu acho muito triste essa história. Sim. Pô, ficou o campeonato inteiro longe. Não, longe. E aí acabou se aproximando. E aí hoje tá em 18º com 34 pontos. É que o Juventude não tem elenco pra sair, né? Esse é o problema, assim. O Corinthians ficou o tempo inteiro ali, mas no momento que os jogadores do Corinthians se olhassem e falassem assim, cara, vamos jogar futebol? Vamos sair dessa? Saía. E o Juventude tem um elenco muito inferior. O Juventude é top 3 piores elencos do campeonato. Não que os jogadores não sejam bons, mas assim, os outros são muito melhores. E aí fica difícil de sair, né? A situação complicou para a Juventude, né? O calendário não é dos melhores. Claro, o Juventude ainda pode ter aquela sobrevida. Se por acaso ganhar do Bahia esse final de semana no Jacone, vai, querendo ou não, encostar nas equipes que estão próximas. O Bahia não vem bem. Não vem bem. Tem outro jogo contra o Cuiabá em casa, então são pontos que podem ser acessíveis pro Juventude, mas é uma situação muito complexa, né? Vai pegar São Paulo fora, Grêmio fora, Atlético Mineiro fora. Então a situação... O calendário do Juventude ficou muito difícil, ainda mais diante das circunstâncias de ter uma mudança de treinador, estar se adaptando a um novo formato de jogo, então muito, muito difícil do Juventude sair dessa situação. Se o Juventude cair e o Inter realmente ganhar todos os jogos até o final, o Roger Machado tem que ser o melhor técnico do campeonato. Tô falando. Olha, é que o peso do cara ganhar o Campeonato Brasileiro da forma que o Botafogo vai ganhar é muito forte também, tá? Com aquele jogador, bota eu. Eu ganho. Não, tô brincando. Mas... E o Thiago Nunes? Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. Thiago Nunes. O Thiago Nunes tinha esses jogadores e não jogava o futebol que jogava. Não, o Thiago Nunes é nosso parceiro aí de Santa Maria. Vamos ficar por aí informado na FSM. A gente pode falar sobre o Thiago Nunes quando as câmeras apagarem. Mas ele é de Santa Maria, então... Tamo junto. E ele vive... É um bom vivan, né? O cara vive o futebol sul-americano. Ele tá em outro país. Ele tava no Peru. Agora ele tá na Universidade Católica. Cara, como é que não vai respeitar um cara desse? Não, mas vocês entendem o que eu quero dizer?
Eu entendo, mas Pelo é amor de muito Deus, cara. difícil Sim. de tirar do Arthur Jorge. Porque ele vai ganhar o campeonato de uma forma muito... É. Sabe? Mas sim, o Roger seria um bom nome pra ser o melhor. Hoje o Roger, na minha opinião, seria tipo o segundo melhor. Ele só perderia pro Arthur Jorge por causa disso. Né? E é discutível também. É discutível, discutível. sim. Não, é que, pô, não dá pra falar que é um absurdo, isso é isso Não, que eu quero saber. Não dá pra falar que é absurdo. Pô, a reação Não de é, vocês, não eu fiquei é, constrangido. Não. Esse e o Botafogo jogando é prazeroso de ver jogar. Não que o Inter não seja, mas enfim. Pô, 5x0 em 40, nem sei, 40 minutos. O Botafogo. Por aí. O jogo contra o Vasco, os caras resolveram um jogo em 10 minutos. Bah, foi e acabou foi o jogo. gostosinho de ver. Acabou o jogo. E os 2 gols é tipo... É a geração TikTok, né? Os 2 gols são jogadas construídas. Então, assim, prazeroso de ver jogar o Botafogo. Bom, vocês têm algo mais sobre o Brasileirão? Senão eu gostaria de falar da Copinha. Vamos lá. Pô, podemos falar. Eu quero fazer o planejamento, cara, pra final, ó. Vai ser Ipiranga e Gaúcho. Não, calma aí, cara. Ipiranga e Juventude, o Juventude Sub-20, /B, /2, do jeito que quiserem chamar. O primeiro jogo é em Caxias, ou, sei lá, Flores da Cunha, onde que tá jogando. E o segundo é no Colosso, que aí, pô, com todo respeito. E depois é São José contra Gaúcho, primeiro jogo em Passo Fundo e o segundo em Porto Alegre. Ipiranga e Juventude. Quem que passa pra final? O Jean-Pierre ainda tá jogando legalzinho, assim? Tá entrando? Como é que tá a situação dele? Cara, tá assim. Óbvio que não é. Começa no banco. Não, sim. Começa no banco. É que assim, ele jogou um jogo, né? Que foi o último da fase de grupos. Contra o Gaúcho, esse que eu falei que o Ipiranga foi roubado no primeiro gol, depois ganhou. O GPR entrou no segundo tempo e deu uma assistência. Mas assim, não é o que eu vejo nos highlights. Sim, mas ele só jogou um jogo até agora. Ele pode... E mudou o técnico, né? Na fase de grupos, na manhã daquele dia, acho que foi um domingo, o Thiago Carvalho saiu para assumir o Vila Nova e o técnico campeão municipal do Sub-20 assumiu. E aí agora tem um treinador novo que a gente não viu ainda. Ele teve 2 semanas, se não me engano, para trabalhar. Então não tem como saber. Tudo pode ter mudado. O Ipiranga perdeu um monte de jogador também, sabe? Não dá para dizer muito bem nem quem é o elenco. Saiu um monte de jogador. Eu sei dizer que o Gedeilson segue, porque, enfim, é o... Pô, tá louco. O papai... Mas um monte de jogador saiu. Um monte de jogador bom, assim. Então, não sei. Cara, eu acho que o Ipiranga passa. Mas eu tenho uma curiosidade, vocês sabem me dizer. Se o Juventude for campeão, a vaga vai pra quem? Pro vice. Bah. Por que bah? Porque o Ipiranga não vai ter a vaga nem não é. de forma Isso alguma. é Tem que complicado. ganhar, então... O Ipiranga é o único... Cara, é o único... Cara... Eu não quero dizer quem vai ganhar porque eu não tô vendo os jogos. Mas Juventude das B, duas cara. equipes. Mas é que é isso que eu falei mas do o Ipiranga, é muito Juventude- complicado. É isso que eu ia falar, tipo assim, é o Juventude B, mas, por exemplo, o Juventude B passou pelo Inter B. É. Que é tipo, é o Inter o que? Sub-20? Eu não lembro quem é. Sabe? Poxa, é forte. O próprio Ricardo Matias jogou copinha agora no Grenal, né? Então... Não, é que é isso, ó. Tem que respeitar, assim. Eu falei brincando, Agora, mas o assim, não time tá tão fácil. O time do Ipiranga perder toda essa galera também é preocupante, porque eu acho que o São José não perdeu tanto jogador assim. Não, e o técnico aquele... O Rogério Zimmermann? Não, eu falo assim, mas... Porque eu falava que ia ganhar... O Gaúcho tá no bom momento, tem uma camiseta bonita também. Eu falava que ia ganhar, mas porque, pô, foi no meio dessa semana, do nada eu vi 5 jogadores a menos. E, tipo, Mirandinha, que era um atacante que tava jogando muito bem. Jogou muito bem. Quando chegou, virou titular e... fez muito gol. Ai, que saudade. Mas, enfim, não vai ser... Vai ser difícil. Foi embora ou tá indo? Não, foi embora. Foi embora? Sim. Mercenário, então. Eu acho que vai ser... Não, Ele não, 90% dele. eu não posso falar isso com as câmeras. Mas, enfim. Cara, mas eu acho que dá, porque eu acho que na hora... Cara, eu acho que vai dar. Eu vou torcer, tô nem aí. Eu acho que vai ser Ipiranga e eu acho que vai ser... Gaúcho. E eu acho que vai ser Juventude e São José. Cara do contra. Eu tô fechado com o Ipiranga. Tamo junto. Mas Bom. eu quero que o Ipiranga ganhe, tá? Deixando bem claro. Né? Tô vendo. Não, mas sim. Eu quero que ganhe. Bom, a gente volta semana que vem. O primeiro jogo vai ser segunda-feira. E o outro, se eu não me engano, vai ser
no final de semana. Segunda-feira, meu Deus do céu. A federação fazendo de tudo pra ninguém no estádio. Pô, tá louco. É absurdo, né? Enem, né? Surreal, mano. Bah, é verdade. Ah, sábado? Final da Copa do Brasil, domingo, não dá Pelo pra jogar. amor de Deus. Domingo de manhã. Não, final da Copa do Brasil, quem se importa? É não verdade, tem né? nem time do Rio Grande do Sul. Ninguém torce Pô, tá louco. pro Flamengo e pro Pelo Atlético amor de Mineiro. Deus, cara. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Hat-Trick. Muito obrigado pela sua companhia e nos encontramos semana que vem. Até mais.